As habilidades representam as aprendizagens que devem ser trabalhadas e que progridem ao longo dos anos séries, passando de ações mais simples para outras mais complexas. Veremos a seguir como acontece o encadeamento de algumas habilidades do eixo de leitura e do campo da vida cotidiana, e como as aprendizagens progridem ao longo dos anos séries, desde as consideradas mais simples até as mais complexas, no movimento espiral ascendente. Selecionamos como exemplos habilidades do eixo de leitura, iniciando por esta em cuja legenda se lê: Ensino Fundamental, primeiro ano, Língua Portuguesa número 16. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, cantigas, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. Ou seja, tal habilidade de leitura pressupõe estratégias por parte do professor que envolvam os estudantes e professores de maneira colaborativa, de forma que os estudantes não só decodifiquem a língua escrita, mas principalmente participem de reflexões coletivas sobre o que é lido, tendo a oportunidade de estabelecer conexões e também aprender sobre a existência de variados gêneros, suas finalidades e características. Agora observem uma habilidade que perpassa todos os anos iniciais do ensino fundamental. Percebam como esta habilidade se relaciona com a anterior, mas, agora, com uma complexidade um pouco maior, exigindo outras ações. Na legenda temos ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, língua portuguesa, número 1. Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente, a casa, a rua, a comunidade, a escola, e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Percebemos que tal habilidade de leitura pressupõe o uso de estratégias que o estudante conheceu em aulas de leitura anteriores e de mais conhecimentos sobre os variados gêneros textuais que ele estudou. Tais saberes serão ativados para que o estudante possa fazer as relações e identificar o que se espera. Chegando aos anos finais do ensino fundamental, temos o encadeamento feito através destas duas habilidades que se complementam. Na primeira se lê: Ensino Fundamental, sexto e sétimo anos, Língua Portuguesa, número 18A. Identificar, na leitura de textos reivindicatórios ou propositivos, o objeto da reclamação e ou da solicitação, analisando sua pertinência. E na segunda se lê Ensino Fundamental, sexto e sétimo anos, Língua Portuguesa, número 18B. Identificar, na leitura de textos reivindicatórios ou propositivos, a sustentação, explicação ou justificativa apresentada para a reclamação e ou solicitação, analisando sua pertinência em relação ao objeto da reclamação e ou da solicitação. Aqui observamos que em ambas habilidades, o aluno ativará conhecimentos desenvolvidos em anos anteriores para que seja capaz de fazer tais identificações, correlações e análises que serão propostas nas atividades. Avançando um pouco e continuando nas habilidades destes anos, temos esta em cuja legenda se lê: Ensino Fundamental, sexto e sétimo anos, Língua Portuguesa, número 28. Ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Notem que a habilidade em questão exige um conhecimento prévio mais amplo, ou seja, o desenvolvimento das habilidades mencionadas anteriormente, para ser plenamente alcançada. Além delas, há um avanço significativo, pois além dos conhecimentos prévios que o estudante desenvolveu sobre as estratégias de leitura, ele deverá ser capaz de expressar opinião acerca do que leu, avaliando e estabelecendo preferências. E aqui se percebe o eixo de leitura encadeado ao eixo da produção textual, exercitando a argumentação. Assim como todo o encadeamento das demais, temos a habilidade em que se lê: Ensino Fundamental, oitavo e nono anos, Língua Portuguesa, número 2. Analisar, ética e criticamente diferentes práticas sociais frente aos gêneros da cultura digital, meme, GIF, comentário, charge, curtida, post, blog, entre outros, envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes. Vejam como nesta habilidade de leitura, além de retomar o estudo de gêneros bem modernos da vida cotidiana, percebemos como as habilidades elencadas anteriormente são imprescindíveis para que o estudante seja capaz de realizar tais análises críticas. Percebemos também que, quanto mais se avança em idade, ano, série, maior é a relação entre as habilidades citadas. E outras que não citadas ficam também evidentes como, neste caso, a habilidade de distinguir fato de opinião. Isto ocorre porque o currículo faz um movimento espiral ascendente, movimento no qual habilidades são retomadas e aprofundadas. Tal movimento, de retomada e aprofundamento continua ocorrendo, como podemos observar nestas habilidades, onde se lê nas três legendas. Ensino Fundamental, oitavo e nono anos, Língua Portuguesa, número 33, habilidades A, B e C. Ler de forma autônoma, textos de gêneros variados.
Compreender textos de gêneros variados, selecionando estratégias de leitura adequadas a diferentes objetivos. Analisar as características dos gêneros textuais e suportes. Em tais habilidades, correlacionadas, o estudante continuará ativando conhecimentos prévios, adquirindo cada vez maior autonomia e desenvolvendo sua criticidade. E ao chegarmos à etapa do ensino médio, a progressão continua, como podemos observar na legenda onde se lê. Ensino médio, primeira a terceira série, língua portuguesa, número 1. Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura e escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação, leitor-audiência previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso, etc., de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações. Nesta etapa, o estudante, além de acionar o rol de habilidades adquiridas, estabelecerá relação entre texto e contexto, desenvolverá maior senso crítico e exercitará a argumentação. Ter em mente esta progressão das habilidades ajuda professores e gestores a articularem de maneira mais integral a transição dos estudantes de uma etapa escolar para outra.